Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23. Estou pregando essa mensagem ao longo de todo o dia. Aleluia. Deus tem falado conosco de várias formas e de várias maneiras. Algumas pessoas estão ouvindo ela pela quarta vez. Aí com certeza serão abençoados de uma maneira diferente em cada uma delas. Eu tenho aproveitado o dia e compartilhado um pouco da experiência da pregação. Deus nos tem permitido pregar há 26 anos. No próximo dia 10 de outubro, mais ao final do ano, eu completo 25 anos de ordenação ministerial. Prego há 26, mais de 26 já, né? Está indo já? Jesus. Deixa quieto, vamos deixar abaixo. Mas eu completo de ordenação pastoral 25 anos. Há 25 anos, todo domingo, eu tenho o desafio de trazer uma mensagem nova à congregação que sou pastor. E o desafio de ser pastor e trazer sempre... É bom quando você viaja, você pode pegar uma mensagem sua e entregar aí, já pegou algumas vezes. Mas toda semana você tem o mesmo auditório, olhando para você, não dá para repetir. Aí tem que sempre trazer mensagem nova. E o desafio que a gente tem é de todo domingo olhar para vocês e trazer não uma mensagem, mas a mensagem. Eu tenho registrado nos meus arquivos algumas milhares de mensagens. Eu prego algumas vezes por semana há 25 anos. Mas o sábado é sempre um desafio para o pregador de domingo. Porque quando chega o sábado você precisa ligar as antenas e tentar captar algum sinal do céu. A gente fica olhando um passarinho que passa, a gente até nos filmes que assiste tenta achar uma mensagem. Se a pastora me chama para sair, a gente vai em qualquer lugar. Imagina ela me levando para o shopping, pastor Leandro. Aí ela para na frente de uma vitrine, começa a olhar, e eu fico ali em pé assim. E na verdade na minha cabeça está assim: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Às vezes a gente sai à noite, vai comer em algum lugar, ou juntar, encontra algum amigo, estamos no jantar, as pessoas estão falando das coisas da vida, né? A gente também conversa de muitos assuntos, e às vezes as pessoas estão ali falando da viagem que fez, da casa que construiu, de algum passeio, de alguma novidade, do filho. E enquanto a gente está ali jantando, a gente está ali, David, Abraão, Isaac, Jacó, Timóteo, Jabezão, Malaquias, tentando encontrar uma mensagem. Essa semana foi uma semana muito difícil, muito puxada, bem desgastante. Eu preguei a semana toda, várias vezes, fui para muitos lugares. Eu gravei um seminário de 5 aulas numa tarde, gravei podcast, gravei um monte de coisa, falei em muitos lugares. Vim para a igreja, atendi no gabinete. Então são aqueles desafios da vida pastoral que você nem tem noção. Vou contar aqui uns bastidores. Eu estava, por exemplo, no mesmo dia, eu estava de tarde eu estava tentando encontrar uma vaga num hospital para um irmão que está passando dificuldade e necessidade. À noite eu estava sentado com uma pessoa bilionária, falando de perrengue chique, dificuldades em hotéis. E a vida da gente fica meio dividida nesse tipo de situação. Eu cheguei sexta eu saí 7 da manhã de casa, fui chegar meia-noite. Dei uma entrevista de manhã, gravei um podcast. À tarde, dei 5 aulas de um seminário. E à noite fui pregar na conferência de uma igreja. Cheguei em casa quase meia-noite e pus um propósito no meu coração. Olhei, a hora que fechei a porta da sala, falei assim: amanhã eu não saio de dentro de casa. Acordei no sábado, vesti minha melhor roupa de ficar em casa, aquela que já está rasgada, esgarçada, desbotada.
E assim passei meu dia dentro de casa. Só quebrei o propósito de sair uma vez, que foi até sair da porta da sala, fui até a garagem para pegar o iFood que o motoboy veio entregar. Só isso. Fui deitar e ainda não tinha recebido a mensagem de hoje. Para Deus era fácil, né? Aperta o send, enviar, baixava o download, estava aqui. Fui dormir, e eu estava Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, e assim estava. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Salomão, Pedro, Paulo, Lucas, mulher de fluxo de sangue, demoniado gadareno, já estava apelando. Entrou noite adentro, acordei de madrugada, e por volta das 5 da manhã eu já estava ali falando: Senhor, tu está de brincadeira. E mais ou menos entre 5 e 6 da manhã, o Espírito Santo me disse algo. E ele me disse assim: diga ao meu povo, eles podem ser melhor, e vão ser melhor do que são. Vire para alguém que está ao seu lado e diga: você pode ser melhor, e será melhor do que é. Melhor crente, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor trabalhador, melhor patrão, melhor chefe, melhor obreiro, melhor pastor. Você pode e vai ser melhor do que é. Segure na mão de alguém e diga assim: você passou pela porta e ninguém te exigiu nada, porque você pode vir como está, mas uma vez aqui é proibido permanecer da maneira que chegou. Quantos podem dar um aplauso ao Senhor? Tem uma transformação de Deus vindo para esse lugar. Segura a mão de alguém e diga assim: ó, pode chegar perdido, pode chegar desorientado, deprimido, falido, doente, pode chegar, mas não pode permanecer. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, verso de número 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Aitá, Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Passadamim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, filisteus se reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em
Belém. Olhe para mim. Diga comigo: ninguém faz nada grande sozinho. Se está fazendo sozinho, o que está fazendo não é grande. Diga comigo: o reino de Deus é um reino de cooperação. Quando a Bíblia vai encerrar o relato da jornada do rei Davi e contar a sua história, ao final ela reserva um capítulo para compartilhar sobre alguns homens que se somaram a Davi para realizar tudo o que ele realizou. Estes homens se destacaram por sua bravura, por sua valentia, e eles eram os príncipes do reino de Davi. Não era príncipe Nutella, porque hoje a gente usa a expressão um príncipe para uma pessoa refinada, bonitinha, bem arrumada, criado na Nutella. Mas imagine quem eram os príncipes de Davi, por favor. Na violência das batalhas do mundo antigo, com certeza eram homens com cicatrizes, feridas, com a pele judiada pelo sol, com as mãos calejadas pelas lutas. Eram homens que passaram noites no relento frio do deserto e viviam dias da sequidão e da secura da Samaria. E eu vim liberar uma palavra para você hoje. Deus não forma príncipes na Nutella. Ficou estranho, mas foi a melhor palavra que eu achei. Deus levanta os seus príncipes nos campos de batalha, nos desertos da vida e nos desafios de cada dia. Segure na mão de alguém e diz: Deus está te forjando nos campos de batalha, nos desertos da vida e nos desafios de cada dia. Observe comigo, por favor, vamos ver esse mesmo texto em uma outra apresentação, no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 11. Eu preciso criar um contexto histórico para vocês. 1 Crônicas, capítulo de número 11, verso de número 10. O texto bíblico diz assim, já está na tela, olha como meu pessoal é bom. Estes foram os chefes dos principais, guerreiros de Davi, que junto com todo Israel deram um grande apoio para estender o seu reino a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Estes homens fizeram parte de uma promessa. Diga: parte de uma promessa. Quem tinha uma promessa? Davi. Quem tinha um reino? Davi. Quem tinha uma herança? Davi. E eles embarcaram na promessa, embarcaram na herança, embarcaram no reino. Note que eles são sempre citados como principais. Principal tem a mesma raiz da palavra príncipe. Deus estava levantando príncipes no meio das batalhas. Deus estava levantando príncipes no meio das batalhas. E desses príncipes de Davi, haviam 30 de elite, mas entre os 30, haviam 3. O primeiro deles, Exaltino, era um sujeito chamado Jabezão. Pensa, Jabezão. Que nome é este? Esse primeiro homem, chamado Jabezão, era o principal deles. Era cara casca grossa, um sujeito que quando a batalha veio não tinha a ferramenta adequada.
A Bíblia diz que o que ele tinha na mão era uma lança. Ele não tinha espada, ele não tinha escudo, ele não tinha caneleira, joelheira, capacete, ele não tinha cinturão, ele não tinha armadura, ele só tinha uma. Jabezão me ensina uma lição: gente que luta com o que tem e não corre da batalha, gente que luta com o que tem e aproveita as oportunidades, gente que luta com o que tem, e a Bíblia diz que ele resolveu a parada, foi num dia só, ele não deixou para amanhã. Deus está levantando gente que não tem tudo o que precisa, mas com o que tem vai realizar a obra que Deus deu para fazer. Deus está levantando gente que não tem tudo o que precisa, mas com o que tem vai em frente, sem voltar para trás, e quando todo mundo correr, ele vai manter posição para a glória de Deus. O segundo indivíduo é um sujeito chamado Eleazar. Eleazar é um cara que, veja só, ele se põe no meio de uma batalha. A Bíblia diz mais uma vez, e parece repetitivo isso: todo mundo corre, mas eles permanecem. Segure na mão de alguém e diga: Deus está levantando príncipes no meio dos que permanecem. Lembrei até de um amigo nosso, Leandro. Permanecer é a chave. Vou pregar lá essa, acho que vai ser boa, manda para ele. Permanecer. E a Bíblia conta a história, ouvi isso, irmão, que esse cara lutou com tamanha intensidade, que uma cãibra, uma dormência na mão dele, grudou a mão dele na espada, e mesmo depois que a batalha terminou, ele não conseguia largar a espada. É o cara que estava lutando, acabou os inimigos, ele ainda está lá, e o pessoal: calma, já acabou, e ele ainda está lá, e falou: não consigo largar a espada. É tipo de gente determinada, que se entrega à missão de tal maneira, que se coloca de prontidão de tal forma, que a vida dele e a missão, a vida dele e a chamada se misturam. Não dá mais para dizer: essa é minha vida secular, essa é minha vida espiritual. É uma vida só, é uma batalha só, é uma jornada só. Tudo é ministério, nada para você, tudo é santo, tudo é de Deus. Você está tão entregue naquilo que Deus te deu, que agora as coisas estão misturadas. Aí você fala assim: pastor, eu pego a minha Bíblia aqui no domingo, e quando eu vejo eu estou com ela na faculdade, quando eu vejo eu estou com ela no meu trabalho, quando eu vejo eu estou falando de Deus no meio das minhas atividades, eu começo uma batalha, e quando eu vejo eu estou no meio das coisas acontecendo. Não sei se você está me entendendo, mas o Espírito Santo está operando aqui neste lugar. Não tem vida separada, tudo é só Jesus. O terceiro elemento, eu gosto dessa história, embora eu não goste de lentilha, mas eu gosto da história. Samá. Samá é um cara que, quando o inimigo vem sobre o campo que ele havia plantado, ele toma uma posição para defender o campo. Como eu falei, eu preciso trazer bastante contexto histórico para vocês, e no final a gente chegar no recado que Deus tem para nós. No mundo antigo era muito comum que os inimigos invadissem os territórios na época da colheita. E por quê? Porque quando eu entro na época da colheita, o meu inimigo, o meu adversário, ele estava plantando, ele estava trabalhando, ele estava cultivando a terra, e agora eu vou invadir para tomar a colheita dele. Guarde isso aqui, que Deus tem falado com a gente no dia de hoje. Quem inveja a tua colheita não respeita o teu processo. Como assim, pastor? Tem gente que inveja a tua colheita, mas não respeita se acordar cedo, você estudar, se preparar, se dedicar. Ele inveja a casa que você mora, mas não respeita os anos que você trabalhou. Ele inveja o cargo que você tem, mas não respeita o tempo que você estudou. Ele inveja o carro que você dirige, mas não respeita os esforços que você teve para poder chegar lá.
Ele inveja o casamento que você tem, ele inveja os filhos que você criou, mas não respeita a dedicação da dupla jornada que você sempre se aplicou com esmero. O que eu vim te dizer aqui hoje? Tem muita gente de olho na tua colheita, mas você é Samar. Samar ficou no meio do campo de lentilha e disse assim: o que eu plantei ninguém vai roubar, o que eu plantei ninguém vai levar, o que é da minha família ninguém vai tomar. E Samar, no meio do campo de lentilha, defendeu a sua colheita. E a Bíblia diz: essa gente determinada, essa gente comprometida, essa gente aguerrida é que faz um príncipe de Deus. Segura na mão de alguém e diga: é desse tipo de gente que a gente tem que se espelhar. Vamos continuar entrando na história. Deus já está falando com alguém aqui hoje? Mas eu nem comecei a pregar ainda. Esses homens agora são heróis na nação. Quando existem jantares em Israel, eles são convidados a sentar-se à mesa. Quando estão contando histórias da nação, eles são os exemplos a serem dados. O povo segue, o povo marcha com eles, as pessoas acreditam neles. Mas deixa eu te dizer uma coisa, olha para mim, nem sempre foi assim. Jabezão, Eleazar e Samar nem sempre foram heróis, nem sempre foram convidados, nem sempre foram prestigiados, nem sempre foram honrados. Pastor, qual é a palavra de Deus para mim hoje? Ouve, filho, ouve, filha. Estes homens não tinham nada, mas encontraram alguém que tinha algo a compartilhar. Estes homens não tinham herança, mas encontraram alguém que tinha herança. Esses homens não tinham promessa, mas encontraram alguém que tinha promessa. Esses homens não tinham esses homens não tinham vitória, mas encontraram alguém que podia dividir a vitória com eles. Escute o que eu vou lhe dizer. Estes homens encontram Davi em uma situação muito difícil. Primeiro livro do profeta Samuel, volta comigo, capítulo de número 22. Eu preciso que você confira comigo o texto. Pega aí a tua canetinha, marca os textos que a gente está lendo. 1 Samuel, capítulo de número 22. Davi fugiu da cidade de Gate e foi para onde? Para a caverna de Adulão. Para onde ele foi? Para a caverna de Adulão. Verso número 2. Também juntaram-se a ele. Quem? Vamos lá. Todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De onde saiu Jabezão? De onde saiu Eleazar? De onde saiu Samar? Destes homens problemáticos, endividados, amargurados, deprimidos, descontentes, desviados, sem herança, sem promessa e sem reino. Mas eles encontraram alguém que tinha herança para dividir, promessa para dividir e reino para dividir.
Eles chegaram em um lugar sem nada, mas saíram de lá restaurados, saíram de lá edificados, saíram de lá prestigiados e saíram de lá renovados. Deixa eu te dizer, a gente só precisa encontrar aquele que divide com a gente a herança. A gente só precisa encontrar com aquele que divide com a gente o seu reino. A gente só precisa encontrar com aquele que divide com a gente a sua promessa. Davi não encontra os seus valentes nas melhores escolas. Davi não encontra os seus valentes nas rodas prestigiadas. Mas Davi vai encontrar os seus valentes no lugar onde homens iam se esconder por causa da difícil vida que viviam. Eu vim te dizer, meus amados, no Antigo Testamento Davi é uma figura de Jesus. Ele é aquele que vence para que todos vencem. Ele é aquele que reina para que todos reinem. Ele é aquele que tem promessa para dividir promessa com quem não tem. Jesus é o rei que divide o reino. Jesus é o herdeiro que divide a herança. Jesus é o prometido que divide a promessa. Ah, por favor, celebre ao Senhor. Glória a Deus aí. É um princípio de hermenêutica que pode ajudar muito você. Na interpretação da Bíblia, aprende a colocar Jesus no centro. Todas as vezes que você colocar Jesus no centro, você faz uma boa interpretação da Bíblia. Sabe qual é o problema? É que a gente lê as batalhas de Davi e Golias e a gente acha que a gente é Davi. A gente não é Davi. A gente é o exército que não lutou. Como assim? Lembra do exército? Um exército manda um soldado lutar. Um ganha, todos ganham. Lembra do acordo? Quem lembra desse acordo? Davi é o soldado que vai lutar. Quando Davi ganha, o que acontece? Todo mundo ganha. Aí você lê a história, a gente prega, muitas vezes, você é o Davi, vai enfrentar seu Golias. Sabe quem é a gente? A gente é aquele que não foi lutar, mas que um foi lutar pela gente e ganhou pela gente. Pastor, ainda não entendi, vou te explicar. Eu e você não podíamos vencer o pecado. O pecado era o nosso Golias. Mas um dia teve um dos nossos que sozinho enfrentou essa luta. E quando ele venceu, quando ele venceu a morte, quando ele venceu o pecado, quando ele venceu a miséria, quando ele venceu as enfermidades, quando ele venceu, todos nós vencemos com ele. Quando Jesus vence, todos vencem. Quando Jesus vence, todos vencem. Qual é a boa notícia do Evangelho? É que ele venceu, portanto nós vencemos também. Porque ele venceu, eu e você vencemos com ele. É por isso que somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não é porque nós vencemos, é porque ele venceu. E é isso que eu imagino acontecendo na caverna de Adulão. Davi vai para a caverna de Adulão e começa um monte de gente a se reunir. E quem são essas pessoas? Problemáticos, deprimidos, falidos, problema na justiça, nome sujo, Serasa SPC. Esse é o tipo de gente que vai chegando. E eu fico aqui a conjecturar, a imaginar eles à roda de uma fogueira, dividindo o pão, e aquele povo de cabeça baixa, e Davi dizendo para eles: irmão, eu tenho promessa, e da minha promessa vocês vão fazer parte. Eu vou ter um reino, e no meu reino vocês vão fazer parte. Eu tenho uma herança, e da minha herança vocês vão ter um pedaço. Sabe o que Davi vai dizendo para eles? Logo isso tudo vai mudar, e quem está comigo aqui vai reinar comigo lá.
Aqueles homens foram crescendo porque disseram: a gente vai ter uma herança também, a gente vai ter uma promessa também, a gente vai ter um reino também. É Jesus hoje na mesa da ceia dizendo para mim e para você: ei, eu tenho um reino que eu divido com vocês, eu tenho uma promessa que eu divido com vocês, eu tenho uma herança que eu divido com vocês também. Ah, se a nossa mente entendesse que em Cristo Jesus somos herdeiros de Deus, aleluia, somos co-herdeiros com Ele. Deus nos tem dado a herança de Jesus. Alguém comigo aqui nessa loucura de hoje? Alguém comigo aqui olhando isso e dizendo: uau, Senhor, quer dizer que aqueles homens foram se levantando. Jabezão chegou lá endividado, amargurado, deprimido, descontente, e agora ele está dizendo: eu sou o homem mais valente. De repente ele começa a se levantar com autoridade. Samar, Eleazar, e um por um vai erguendo a cabeça e dizendo: tem promessa, tem reino, tem herança. Vai dizendo aí comigo: tem promessa, tem reino, tem herança. Prega para alguém e diga: tem promessa, tem reino, tem herança. E aí de vez em quando um ou outro chegava ali com a sua malinha. Quem é você? Ah, eu sou o Júlio. E aí, Júlio, o que você veio fazer aqui com a gente? Cara, minha vida está arrasada, estou devendo, estou incriminado, errei, pequei, falhei. Mas alguém abraçava e dizia: oh, bem-vindo. Aqui a gente tem herança, aqui a gente tem promessa, aqui a gente tem um reino. Mas eu não tenho nada disso. Aquele que nos lidera tem, e Ele vai dividir com a gente. Não, você não entendeu. O dia que você decidiu vir para a igreja, você era o quebrado, o falido, você era o problemático, o endividado, você era o todo errado, todo torto. Mas Jesus disse: vem como está, vem do jeito que está. Aqui na caverna de Adulão a gente te conserta, aqui na caverna de Adulão a gente te alinha, aqui na caverna de Adulão a gente te dá vida nova. Você entrou como miserável, mas vai sair como um príncipe. Você entrou como um quebrado, mas vai sair restaurado. Você entrou para morrer, mas vai sair para viver. Alguém pode dar glória a Deus essa noite? Alguém pode dar glória a Deus essa noite? Alguém está entendendo qual é o princípio e o mistério que Deus está trazendo aqui neste lugar? Pega a tua Bíblia, eu preciso que você abra o Salmo de número 113. Eu preciso que você abra comigo o Salmo de número 113. O verso é o verso de número 7 e o verso de número 8. Alguém comigo nessa hora, diga glória a Deus. Levante a sua mão, estende aí na direção do texto e leia comigo dizendo: 1, 2, 3. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Verso 8: para fazê-lo sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Ele vai levantar você, Ele vai levantar a sua casa, Ele vai levantar a sua família. Os príncipes de Davi não foram forjados em palácios, mas foram forjados em um buraco onde as pessoas se escondiam. Eu vim te dizer que talvez essa noite, essa casa é a porta aberta para quem não tinha mais porta, é a esperança para quem estava desesperado, é a resposta para quem não tinha um caminho, é a chance para quem tinha esgotado tudo.
Deus te trouxe neste lugar para te dizer: fiz naquela caverna no passado, faço na igreja ainda nos dias de hoje. Eu não sei como você chegou, mas eu sei que aqui dentro tem a oportunidade da mudança. Volte-se para alguém e diga: está na hora de mudar. Me veio à memória 20 anos atrás, quando nós começamos. Era uma portinha ali na rua Portugal Freixo. E às vezes as pessoas pejorativamente diziam: vai lá na igreja dos moleques. Vai lá na igreja dos moleques. E para ali corria gente endividada. Para ali corria gente quebrada. Para ali corria gente decepcionada. Para ali corria gente que não se achava nem se encontrava em mais nenhum outro lugar. Chamados rebeldes, chamados traidores. Dizia que havia espírito de rebelião. Mas eles chegavam ali e a gente dizia: vamos dividir a promessa, vamos dividir a herança, vamos dividir o reino, porque Ele tem para dar, Ele tem para partilhar. Mas eu queria que você voltasse comigo para o texto de 2 Samuel 23, eu quero ler o verso 13 e o verso 14. E eu preciso que você note algo ali. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de... onde? Na caverna de Adulão. Enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Onde eles foram encontrar Davi? Fale, por favor. Verso 14. Estando Davi, onde? Espera aí. Onde é que eles foram encontrar Davi? E onde é que Davi estava? Onde é que Davi estava? E onde é que eles foram encontrá-lo? Quem olha de fora é caverna de Adulão, mas quem está aqui dentro sabe que é uma fortaleza. Quem olha de fora é caverna de Adulão, mas quem está dentro sabe que é uma fortaleza. É assim que as pessoas habituaram a ver a igreja. Sabe quando a gente posta alguma coisa da igreja? Logo vem aquelas pessoas para fazerem comentários: esse povinho pobre, ignorante e explorado, esse povo perdido sem direção, esse povo abusado, esse povo que é explorado, esse povo sofrido que cai na conversa desses pastores. Quem está de fora chama de caverna de Adulão, mas quem está dentro sabe que é uma escola de valentes, sabe que é uma escola de heróis, sabe que aqui estão os príncipes do Senhor, os herdeiros da promessa, os herdeiros do reino que Deus tem levantado. Fique de pé. Pegue sua Bíblia. Vire-se para alguém e diga: para uns, um bando de pobres coitados, mas nós sabemos que quem está aqui está na escola dos valentes, e são os príncipes do povo de Deus. É para dar glória a Deus sem parar por 30 segundos.
Deixa eu te dizer, eu não sei como você chegou, mas eu sei como você pode ser. Você vai ser melhor. Você vai ser maior. Você vai ter um lugar na mesa dos príncipes. Bate aí na mão de 2 ou 3, diga assim: você vai ter lugar. Vai, ó, você vai ter lugar. Você vai ter lugar na mesa dos príncipes. Vai, ó. Vai para uns 3, 4 aí, vira aí, o estranho, o desconhecido. Você vai ter lugar na mesa dos príncipes. Volte para alguém e prega para ele, diga assim: você vai ser transformado. Pega a tua Bíblia e abre comigo 2 Coríntios capítulo 5. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Que é achada, glória a Deus. Capítulo de número 5. O verso é o verso de número 17. Eu vou contar 3, nós vamos ler todos juntos ali, amém? Bem forte, com muito entusiasmo, essa verdade das Escrituras. Bora lá? 1, 2, 3. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Leia: eis que surgiram coisas novas. Verso 18 diz o texto ainda, leia comigo. Tudo isso, vamos lá. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Afastados de Deus, não passávamos de endividados, amargurados, abatidos, derrotados. Reconciliados com Deus, príncipes, herdeiros, eleitos, amados, tomados pela sua promessa. Alguém pode dar glória a Deus sem parar? Coloca a Bíblia na cadeira, levante as suas mãos e vamos orar. Vai glorificando o nome de Jesus neste lugar. As coisas velhas já passaram e agora tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Eu vim te dizer: não mais as dívidas, não mais a amargura, não mais a vergonha, não mais o desprezo. Você está na fortaleza dos valentes. Você está dividindo a herança com Ele. Você está dividindo a promessa com Ele. Você está dividindo o reino com Ele. Oh Espírito Santo, nós oramos nesta noite para que homens e mulheres deste lugar sejam restaurados, e boa notícia do Evangelho se confirme entre nós. Sejamos em tudo benditos, vencedores e abençoados. E todos os que creem, digam amém, digam glória a Deus, e dê um aplauso bem forte ao Senhor.